Tainara! Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Lica. Boa noite, Júlio César. Tudo bem? Gra, tudo bem, Gra? Oi, Fátima. Nossa, quanta gente querida hoje aqui. Tô adorando. Gente, boa noite a todos. Vim correndo aqui do consultório, nem jantei. Quase trazia um prato aqui pra comer, fazendo a live. Mas eu vou aguentar firme e forte. Obrigada pela presença de vocês. Estamos hoje na nossa terceira live da semana da divulgação de zumbido somatosensorial, né? Que é esse zumbido aí onde tem a participação do fisioterapeuta no tratamento e na avaliação, né? Então é a oportunidade de vocês conhecerem o trabalho do fisioterapeuta, saber que existe esse subtipo de zumbido, que é tratado, que muitas vezes tem resultados muito bons, né? A pessoa, realmente a gente consegue diminuir bem esse tipo de zumbido. Em alguns casos, como a gente mostrou ontem, na live de ontem, 3 casos de remissão total do zumbido. Amanhã a gente também tem... Michele! Amanhã a gente também tem mais 3 casos de remissão total de zumbido aí para contar para vocês, tá bom? Bom, hoje o meu convidado é o meu querido amigo, o Vinícius, que ele é de Campinas, ele é osteopata, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do osteopata nos pacientes com zumbido, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu tenho quase 20 anos de experiência em zumbido, fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, na Otorrino, né? Sempre com trabalhos voltados para zumbido. Sou do grupo de pesquisa em zumbido aqui da USP, juntamente com a doutora Jeane. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, em Higienópolis, onde eu atendo meus pacientes. Eu sou realmente muito envolvida também em pesquisa. Faço também cursos, né? Ministro cursos para fisioterapeutas. Sobre zumbido somatosensorial, que ainda não tem data, porque a gente vai transformar ainda em online. E dia 22 agora de novembro, nós vamos fazer um mini curso sobre síndrome tônica do tensor do tímpano. Eu e a doutora Cláudia Coelho, nós vamos falar sobre essa síndrome que é tão mal diagnosticada, né, frequentemente mal diagnosticada. Então a gente tá aí para ensinar os profissionais, né, para poder ajudar os pacientes a identificar essa síndrome tônica do tensor do tímpano. Então dia 22/11, as inscrições ainda estão abertas, tá bom? E vamos lá, deixa eu ver se meu amigo chegou. Eu tô esperando aqui um pouquinho o pessoal entrar, né, dar um tempinho. Então vamos ver, o Vinícius já tá por aqui. Deixa eu chamar aqui. Olá! Oi, Cá, tudo bem? Tudo, querido. E aí, você, como é que você tá? Tudo bem também. Que bom ter você aqui. Obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. Uma honra ter você aqui. Eu te admiro muito como profissional, como pessoa. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Que eu acho que é tão importante aí as pessoas terem conhecimento, né? Então, o meu público aqui é bem heterogêneo, né? Um público que tem profissionais, mas também tem muitas pessoas que têm zumbido. Então, eu acho que essas pessoas que têm zumbido muitas vezes não sabem da atuação, o que é osteopatia, o que o osteopata faz, como é que você poderia atuar nesses pacientes. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a sua presença hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Saiba que a admiração é recíproca. Também admiro muito o seu trabalho. A gente que se conheceu aí há não muito tempo, né? Não. Recente que acabou se conhecendo, mas bateu a empatia, né? A afinidade pelo tema, pelo amor à profissão. E desde então a gente vem conversando, trocando figurinha, aprendendo muito juntos, né? Exatamente. Então, vamos continuar aí nessa aliança. Legal. Gente, para quem nunca participou da minha live, inicialmente eu vou bater um papo com o Vinícius. Depois, do meio para o final, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Porque senão vai ficar muito atropelado aí
a minha conversa com ele, tá bom? Então, mas vocês podem enviando as perguntas que depois eu checo tudo. Se quiser enviar aqui, onde tem essa interrogação aqui embaixo, é até melhor, na caixinha de perguntas, tá bom? Vinícius, fala um pouquinho da sua formação, aonde é seu consultório, para as pessoas poderem saber um pouquinho mais sobre você. Bom, cara, eu sou fisioterapeuta, antes de mais nada, né? Me formei em fisioterapia. Fiz uma pós-graduação em osteopatia. Então, a osteopatia aqui no Brasil ela é uma especialidade da fisioterapia, né? Então, logo que eu me formei, na verdade, até antes da formação, né? Sempre me chamou muita atenção as terapias manuais. E aí, durante a formação, confesso que antes eu não sabia muito bem a diferença, né? Entre quiropraxia, osteopatia, entre outras técnicas que utilizavam as manipulações como tratamento. Mas aí, durante a formação de fisioterapia, eu tive contato, né, com um professor que era osteopata. E aí, acabei fazendo alguns cursos com ele, né, me identifiquei assim e de pronto, logo formado, já entrei na formação, que é pela Escola de Madrid, que é a escola, inclusive, que hoje eu sou docente. Acabei desenvolvendo uma linha de pesquisa lá, que eu faço parte do conselho científico, então os TCCs dos alunos, né, eu acabo orientando alguns e a partir do ano passado acabei montando uma linha de pesquisa em zumbido, né, algo bem, diria que inédito assim, dentro da osteopatia. Mas antes mesmo, né, durante a formação de osteopatia, eu acabei iniciando meu mestrado lá na Unicamp, de Piracicaba, que é a FOP, que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Já era lá em Piracicaba, então a fisioterapia eu fiz na Unimep, que é em Pira, e acabei fazendo o mestrado também. E aí no mestrado, no meio dos dentistas, né, laboratório lá de eletromiografia de superfície com o professor Fausto Berzin, que é uma referência na área, um dos pioneiros da eletromiografia aqui no Brasil. Acabei fazendo meu trabalho com pacientes com DTM, né, com disfunção temporomandibular. Os pacientes, essa articulação aqui, né, principal responsável pela mastigação. Então, os pacientes que apresentam esse tipo de disfunção têm muita dor na região da face, região de cabeça, pescoço, né? E aí eu fiz um trabalho pesquisando o efeito de algumas técnicas osteopáticas nesse tipo de paciente, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aqui ao longo da live, né? Mas o quanto está relacionado, né, o zumbido com esses pacientes. Acho que boa parte dos pacientes com zumbido, somente somatosensorial, né, que é essa semana que você está fazendo aí de divulgação, tem muita relação com esses pacientes que apresentam disfunção da ATM. Então, sim, na pesquisa do meu mestrado, eu já vi que muitos pacientes, apesar de chegar com a queixa principal de dor na face, na cabeça, pescoço, também relatavam, né, zumbido, ruídos na região da orelha, mas passava, de certa forma, despercebido para mim, né? Eu coletava essas informações. O link, o interesse mesmo em estudar zumbido veio depois no doutorado, né? E aí eu fiz em cima desse tema de zumbido. Mas só finalizando aí respondendo a sua pergunta, né? Então essa é a minha formação, além da docência, da pesquisa, eu também clinico, tenho uma clínica aqui em Campinas, a Clínica Ontos, onde eu atendo boa parte da semana, minha grande paixão, atender pacientes, né, clinicar. E acho que basicamente é isso. De maneira muito resumida, bom. Para não delongar basicamente muito. Não, já é bastante coisa. Muito bom, Vinícius. Eu acho que para também, não só para os próprios leigos, mas também para os profissionais, né? Então, assim, como é que seria o trabalho do osteopata? O que diferencia o osteopata do quiroprata, do fisioterapeuta que trabalha com terapia manual?
Qual seria a diferença ou semelhanças? Conte aí um pouquinho. Bom, eu diria que para ficar falando uns 2 dias sobre isso, tá? Mas vamos resumir. A osteopatia, se a gente parar para analisar os aspectos históricos dela, né? Ela é bem antiga, até mais antiga aí que a fisioterapia e que a quiropraxia. Então, ela surge no final do século XIX, né, nos Estados Unidos, 1874. E de lá, ela surge como uma medicina, né? Nos Estados Unidos, até hoje, é uma medicina osteopática. Então, lá o médico ele se forma, né? Ele tem a possibilidade de fazer essa formação em medicina osteopática. Mas de lá, daquela época, né, muitos alunos do criador da osteopatia, do Still, acabaram saindo dos Estados Unidos e, principalmente na Europa, foi onde acabou se difundindo, se desenvolvendo mais a osteopatia dentro dos princípios e dos conceitos que o criador dela preconizava, né? Que é uma terapêutica manual, que envolve todo um conceito, uma filosofia, que considera o indivíduo como um todo, né? Respeitando a sua integridade, com foco principalmente no indivíduo e não na doença, né? Essas são as bases da osteopatia. Falava muito também da relação entre corpo, mente e espírito, enfim, tudo que individualiza e respeita o paciente na sua totalidade. Tá? Esses são dos pilares aí da osteopatia. Mas a forma de intervenção, principalmente na osteopatia, é através de técnicas manuais. Não só as técnicas famosas e conhecidas, né, pelos estalidos, para quem é mais leigo, aquelas técnicas que tem um barulho, tem um crack, ou para os da área, as técnicas de thrust, ou de manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, mas existem uma série de outras técnicas mais sutis, mais suaves. Então, a osteopatia, né, ela não é uma técnica, ela é um conceito, uma metodologia e que possui várias técnicas de intervenção. Tá? Assim como entra também questões relacionadas à orientação, a questões onde envolve o âmbito também da nutrição, da parte, respeitando a parte mental também. E todo o conceito que hoje se fala de biopsicossocial, né? O criador da osteopatia ele já falava isso lá atrás, né? Então, de uma maneira geral, é respeitar todos esses aspectos no paciente. Mas aí, como ela acabou se difundindo, né, ao redor do mundo, em alguns países ela acabou sendo melhor aceita pelos fisioterapeutas, exatamente pela abordagem terapêutica manual, né? Então, até uma curiosidade, nos Estados Unidos, como a maior parte dos osteopatas são médicos, eles acabaram seguindo mais uma linha mais alopática, onde utilizam mais medicamentos e cirurgia, e só 15% dos osteopatas lá trabalham com a terapêutica manual, né? Então, a osteopatia, realmente, como o criador preconizava, acabou se desenvolvendo mais em outros países, assim como no Brasil. Aqui, quando ela chegou há mais ou menos uns 30 anos atrás, ela foi muito bem recebida pelos fisioterapeutas, exatamente pelos métodos naturais de tratamento. Tá? Mas é difícil hoje em dia, o que mais diferencia assim, a osteopatia daqui ou até das terapêuticas manuais em fisioterapia é a parte filosófica, a parte conceitual. Porque hoje, em muitas faculdades, tem professores osteopatas dando aula. Hoje existem formações de quiropraxia com professores osteopatas dando aula. E vice-versa, assim, né? Tá. Então, é muito difícil você separar totalmente, conseguir definir exatamente, né, o que diferencia uma da outra em termos de técnica. Você pode ser atendido por um quiroprático e identificar algumas técnicas semelhantes, ou mesmo por um fisioterapeuta manipulativo e encontrar algumas técnicas semelhantes. Agora, o que vai diferenciar principalmente, né, na sua essência, é o raciocínio clínico. A osteopatia ela procura, dentro do seu raciocínio clínico, integrar e considerar, além do sistema
músculo esquelético, né? Que seria os ossos, as articulações, ligamentos, cápsulas, mas também a parte visceral, né? Ou seja, estômago, rins, pulmões, porque as vísceras podem também gerar um desequilíbrio em todo o organismo, inclusive manifestar sintomas músculo-esqueléticos, né? O exemplo clássico aí são as cólicas menstruais, né? A mulherada deve conhecer as que, em determinado período do mês, apresenta cólica e tem dor na região lombar, por exemplo, né? Uhum. Ou quem uma vez já encheu a cara, sobrecarregou o fígado e teve uma dor de cabeça, ou uma cólica renal. Então, são alguns exemplos de como as vísceras podem manifestar um sintoma à distância. Então, dentro da osteopatia, a gente considera isso também no raciocínio clínico e também a parte craniana. Tá? Dentro da osteopatia, existem avaliações da mobilidade dos ossos do crânio, assim como técnicas de intervenção. E aí, para resumir, né, dentro dessa relação músculo-esquelética, das vísceras e do crânio, o raciocínio osteopático ele envolve a integração desses sistemas. Então, um paciente, por exemplo, que chega com uma dor em determinada região, ou mesmo vamos usar o exemplo do zumbido, a gente vai, através de um raciocínio osteopático, buscar as possíveis disfunções. O que seriam as disfunções? As alterações de mobilidade de cada um desses tecidos e sistemas e que podem estar desencadeando o sintoma no caso do zumbido. Então, o zumbido ele pode ter sua origem na região cervical, pode ter sua origem na região aqui da TM, pode ter sua origem também de disfunções cranianas e tem, né, poucos estudos, acho que nesse sentido ainda está engatinhando bastante, mas algumas relações também de disfunções viscerais que podem desencadear zumbido. Claro, com uma porcentagem bem pequena, acho que tem muito estudo ainda para ser feito nesse âmbito, mas clinicamente, de maneira bem empírica, a gente já consegue identificar algumas relações nesse sentido, né? Tá, então, neste caso das questões viscerais, quais que você poderia citar que você relaciona com o zumbido, como osteopata? Tem dois órgãos que a gente vê uma relação importante, assim, rins e fígado. Tá? Agora, a fisiopatologia ainda é desconhecida. Tá? Então, isso é uma linha também da medicina tradicional chinesa, né? Eles relacionam muito com os rins. Bastante. Que interessante. Quando eles falam sobre avaliação, você vai num acupunturista e a pessoa tem zumbido, eles vão falar que teria aí uma relação com os rins e com o fígado. Olha que coincidência, né? Não, você sabe que dentro bom, na minha formação de osteopatia, na prática a gente faz dupla, né? Para um praticar no outro. Tem a teoria e na hora da prática você faz com um amigo. E durante a formação toda eu fiz com um amigo japonês, o Eduardo Kimura, um grande amigo meu de Brasília, e ele tinha formação em acupuntura. E eu lembro em vários momentos do curso, ele fala assim, caramba, Vinícius, olha que a acupuntura fala. E aí ele encontrava uma série de relações entre, claro que com explicações bem diferentes, né? A medicina tradicional chinesa é uma coisa mais energética, dos meridianos, né? Não muito palpável. A osteopatia já é ocidental, já é mais cartesiana, né? Já é mais anatômica, fisiológica. Mas ele encontrava uma série de coincidências, né? E mais essa aí, eu não sabia dessa relação aí da medicina tradicional chinesa dos rins com o zumbido. O Bruno Rocha, aqui, que é meu aluno queridíssimo, ele comentou assim, ele é osteopata, e aí ele comentou assim, essa parte visceral é sensacional. Pâncreas também tem relação com o zumbido. O que você fala sobre o pâncreas?
Eu, particularmente, nunca fiz essa relação assim na clínica, né? Porque a gente sabe que, pelo menos para mim, né, você que já está há mais tempo na estrada do zumbido, talvez tenha uma amostra maior. A minha amostra não é tão grande, né? Mas do que eu já atendi, eu acabei não encontrando ainda relações de pâncreas com o zumbido. Mas é uma possibilidade, né? E acho que é importante essas lives, a gente, né, participar de eventos, congressos, para ir junto, identificando até o zumbido objetivo, né? A gente já conversou várias vezes do quanto assim é pouco descrito na literatura, mas talvez ele esteja mais presente na população do que a gente imagina. Eu acredito porque poucas nisso, é muito pessoas mais publicam, comum. poucas Sim. pessoas escrevem, né? Então, é preciso essa troca de figurinha, como o Bruno aí comentou do pâncreas. Então, acho que à medida que a gente vai conversando e fazendo, tendo esses contatos, a gente vai, de uma maneira mais empírica, levando isso para pesquisa e para observação mais científica, né? Uhum. Tá. Bom, Vinícius, conta pra gente como foi a experiência de você atender aquele caso clínico onde você acompanhou, né? Que tornou aí seu doutorado. Como foi esse caso clínico? Como era o sintoma? Qual a idade? Como era esse zumbido? Quais foram os exames que foram verificados? E como você tratou esse paciente com zumbido? Bom, essa paciente sexo feminino, ela na época tinha em torno dos seus 47, beirava os 50 anos. Não vou lembrar agora de cabeça, mas era uma paciente que até considero assim emocionalmente estável, né? Pensando no tipo do zumbido que ela apresentava, que era um zumbido do tipo objetivo. Então, até para o pessoal entender melhor, né? Aqueles que ainda estão engatinhando aí no zumbido, tem aquele zumbido clássico subjetivo, onde só o paciente ouve, e tem o objetivo, que, como o próprio nome diz, é possível ouvi-lo de maneira mais objetiva. Ou seja, tanto o paciente como pessoas na proximidade conseguem ouvir. E aí, no caso, foi até o marido dela que entrou em contato comigo. E aí eu brinco, né, que era um zumbido duplo, porque ela deitava para dormir e ele também ouvia o zumbido, né? E era um zumbido causado por uma chamada mioclonia palatina, né? O que é a mioclonia? É um clonus, uma contração involuntária de um músculo do palato. O que é o palato? O palato é essa região posterior, bem profunda, ali na região da garganta. Tá? Para os leigos, é próximo da campainha. Né? Se abrir a boca, é aquele véu ali, o véu palatino, né? Aquela casinha no fundo da garganta. Uhum. Então, aquilo é um músculo, composto por vários músculos, na verdade. E esses músculos, 3 deles têm inserção na tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É um pedacinho de cartilagem que vai da região aqui da faringe, da garganta, até o ouvido. Para quê? Para equilibrar a pressão, né? Entre a região externa aqui da orelha com a cavidade interna bucal. E essa tuba, ela é como se fosse um caninho assim, e que tem uma mucosa, e que ela abre e fecha, para equilibrar essa pressão interna e externa. Essa contração involuntária do músculo tracionava essa tuba auditiva, o que causava um barulhinho, né? Como se fosse um clique. Ficava assim, ó. Né? Como se fosse um barulhinho. É assim que nós, eu no caso terapeuta, mais o marido, as pessoas ao redor dela, ouviam. Já ela relatava que era como se fosse um pisar em cacos de vidro, uhum. Né? Ou como se fosse bolinhas estourando. E o dela, até que não era tão
alto a frequência, perto do que a gente já viu lá no HC, mas o dela era em torno de uns 25, 30 cliques por minuto. Então, imagina ela ficar ouvindo esse barulhinho, né, esse clique, em torno de 25 a 30 vezes por minuto. Então, esse era o quadro dela. Ela já apresentava isso há 3 anos, né, já tinha tentado vários tipos de tratamento, vários profissionais. Aí, bem clássico dos pacientes com zumbido, né, cara? Que rodam até por essa falta, né, de contato e de estudo da literatura, de ver que existe tratamento para esse tipo de sintoma, que não é uma doença, né? As pessoas confundem zumbido. Não, é um acometimento, é um sintoma e que pode ser muito bem tratado. Mas eu confesso que eu já tinha atendido alguns pacientes com o zumbido subjetivo, aquele que só o paciente ouve, sem muito sucesso, né? Até então, não tinha muito me aventurado nessa área, né? E essa paciente, quando me procurou, me despertou assim, muito a curiosidade, primeiro, por me colocar no lugar dela, né? Eu falava, gente, como que a pessoa pode viver, né, com um ruído desse no ouvido, 24 horas, o marido dela também, então, confesso que eu fiquei sensibilizado, assim, com o caso, né, e comecei a estudar, comecei a conversar com vários profissionais, colegas, e até professores meus de osteopatia, aquele professor lá da Unimep, né, na época da graduação, que é o meu mestre, assim, Vinícius, nunca atendi um caso parecido. Então, aí eu acabei, né, pesquisando. Na época, eu estava fazendo meu doutorado, até estava com uma linha de pesquisa já engatilhada, e já estava sendo aprovado no comitê de ética e tudo mais, e eu comecei a estudar, né, atendendo a paciente, vendo as respostas, e aí eu via que ela melhorava, mas ao longo da semana voltava o zumbido. Então, em que consistia o tratamento osteopático, né? Eu pensei de uma maneira assim global, integrada, tudo que poderia desencadear essa mioclonia palatina. É claro que existem algumas mioclonias palatinas que são causadas por lesões mais graves, né, a nível central. Mas no caso dessa paciente, já tinha feito exames de imagem, já tinha descartado qualquer gravidade. Então, era algo funcional, né? E aí, eu comecei a pensar, bom, que disfunções cranianas poderiam desequilibrar esse músculo? Que disfunções cervicais poderiam também? Avaliei a parte visceral, parte da TM. Então, fui fazendo um trabalho bem global, né? Tudo que poderia estar desencadeando essa disfunção desse músculozinho, que é o salpingo faríngeo, né? O músculo, o pessoal que é da área, procurem aí depois o salpingo faríngeo. Ele vai lá da faringe até a tuba auditiva. E aí eu percebi que ela melhorava e ia voltando ao longo da semana. E aí me veio, né, uma hipótese. Eu falei, se está voltando, provavelmente o músculo já está com uma memória motora pela cronicidade. Então, eu preciso chegar nesse músculo de alguma forma. E ele é muito profundo, não tem como acessá-lo manualmente. Então, como a área que eu fiz o meu mestrado e o doutorado é a área de concentração em anatomia, e a gente tinha muitas peças de cadáver à disposição, eu fui estudando os cadáveres, né? As formas com que eu conseguiria chegar manualmente nesse músculo. E acabei daí, né, aprimorando e desenvolvendo uma técnica onde eu conseguia chegar próximo desse músculo, indiretamente, né? E a partir desse momento, ela começou a melhorar. E aí, descrevo também, né, como que é a técnica. Eu ensinei para ela a técnica, que é uma técnica intrabucal, que é um pouco desconfortável, né? E a paciente fazendo, eu percebi... ela conseguia fazer em casa, ela mesma, sozinha, né? Exato.
Até no... apesar de ser um único caso, né? É um relato de caso, mas... e aqui uma curiosidade de bastidores, né? Que muitas vezes um estudo científico, isso normalmente não é descrito, mas o marido dela, ele é estatístico. Então, eu pedi para ela fazer algumas mensurações, que também não existia na literatura, né? Eu acabei desenvolvendo também, não acho que foi nada demais, foi um insight que eu tive na hora, mas eu pedi para ela quantificar o número de cliques por minuto. Então, ela media de um lado, media do outro e anotava. E eu pedi para ela fazer isso todo dia, durante 4 vezes do dia, né? Eu até brinco que eu não sei quem era mais doido, eu de pedir isso ou ela de fazer, né? Porque 4 vezes no dia. E aí ela media direitinho. E o marido dela, estatístico, ela chegava na próxima sessão com um gráfico. Né? Então isso que era interessante. A gente via que depois da sessão baixava e ao longo da semana ia voltando. Entendeu? E aí eu percebi que quando eu comecei a fazer essa técnica intrabucal, melhorava depois da sessão e retornava menos. E eu percebi que quando eu ensinei a técnica para ela fazer em casa, aí dando estímulos diários, o zumbido diminuiu depois da sessão e manteve lá embaixo ao longo da semana. E aí entra o fator tempo, que é muito importante, né, cara? A gente conversa da importância do fator tempo. Então, tanto para terapeutas, como também para o paciente, que muitas vezes quer uma melhora rápida, né, ou até milagrosa, e que não existe, precisa respeitar o tempo, né, o período de adaptação de cada organismo. E então eu fui espaçando as sessões para dar tempo do organismo dela se adaptar. E a gente foi notando esse comportamento, que aí foi diminuindo até zerar. Então, ela chegou a zerar? Zerou. Que máximo! Eu achava que esse caso não tinha zerado. Olha só. Esse zerou. Que máximo. Ela zerou. Vinícius, e você fazia manipulações também na região de crânio? Como é que foi? Ou só foi realmente essa manipulação mais intraoral? Sim, eu comecei... O que me levou a pensar que, e ela também, né, mas que talvez a osteopatia poderia ajudá-la, foi por uma avaliação que a gente faz na osteopatia da mobilidade craniana. Né? Então, eu comecei pensando assim, vou avaliar o temporal, porque a tuba auditiva parte da temporal. Né? Então, eu falei, deixa eu avaliar o temporal para ver como é que se comporta esse zumbido. E a gente sabe que no temporal também é onde parte, né, o meato acústico interno, nervo vestíbulo coclear, né, falando para o pessoal da área aí, mas para os leigos, né, para os pacientes, são estruturas que têm relação com a parte auditiva. E aí eu fiz uma técnica, um teste, melhor dizendo, de mobilidade do temporal, que é esse osso aqui, ó, onde se aloja a cavidade auditiva. E quando eu fiz um movimento na região do temporal, eu percebi que ela regalou os olhos assim e perguntou, o que você fez? Aí eu, estou fazendo um teste. Aí ela falou, porque o zumbido parou. Aí eu falei, preciso tirar a prova, né? Falei, vou tirar a mão e vou ver se ele vai voltar. Eu retirava a mão e ele voltava. Eu fazia de novo o movimento e o zumbido parava. Então, assim, não precisa de muitas evidências, né? Era bem claro que havia uma relação. E aí, o fato também interessante é que esse zumbido dela havia iniciado depois de uma infecção de ouvido. Foi depois de uma infecção de ouvido que iniciou. E dentro da osteopatia a gente vê muita relação com processos infecciosos
e a criação de aderências, de fibroses, né? Que acabam alterando a mobilidade daquele órgão ou daquele tecido que manifestou o processo inflamatório. Então, foi basicamente isso. Eu comecei com técnicas cranianas, melhorava, mas retornava. E aí eu acredito que seja pela cronicidade, né? Mas foi interessante esse teste porque, assim, ela foi para a sessão um pouco desacreditada. Foi mais o marido que queria, né? Eles eram de Piracicaba, em Campinas, ela vinha toda semana, então ela, putz, já fizemos muita coisa, será ir para Campinas? E o fato de eu fazer esse teste e ela ver que ele era manipulável, né? Ou nos termos que a gente usa, modulado, ou seja, ele diminuía, ela viu uma esperança aí. E aí foi essa história. Isso que você falou da região do temporal me lembrou um estudo que foi realizado na Itália recentemente, em que eles perceberam, né, eles faziam terapia manual em pacientes que tinham zumbido e disfunção temporomandibular. E no final do estudo, eles viram que os pacientes que tinham maior tensão e dor na região do músculo temporal eram aqueles que tinham menores respostas de evolução. Uhum. Em relação, depois que se tratava toda com a parte da terapia manual, né? Então, não era pelo masseter, não era pelo pterigoideu, não era por outros de gástrico, né? Que são os músculos aqui da face, mas era quando apresentavam uma tensão maior no temporal, eram pacientes que tinham evoluções um pouco mais lentas, digamos assim. É que aí, esse estudo, sim, ele é muito interessante. Inclusive, esse grupo aí, ele estuda bastante zumbido. Mas eu acredito que, assim, a gente precisa considerar a amostra que foi estudada, né? O país, nível social, a idade. Porque a gente sabe, né? Já conversamos várias vezes sobre isso, da importância do complexo trigeminal, né? Então, eu acho que precisa dar uma atenção para a musculatura temporal, mas considerar na avaliação também o masseter, os pterigoideus, né, o de gás, porque todos são inervados pelo trigêmeo. Sim. Né? E aí é algo até que a gente vem conversando, fizemos aquele grupo uma vez lá de estudo no grupo do zumbido, né? Para começar a padronizar esses testes, até para a gente conseguir diferenciar quais os músculos que podem estar envolvidos, né? Porque você faz o teste de fechar a boca, pede para o paciente morder, e aí o zumbido modula. Mas tem vários músculos atuando aí, né? Pode ser temporal, pode ser masseter, pode ser pterigoideu. Sim. Uhum. Então, Ô, através Vinícius. Não, pode finalizar que eu vou fazer uma pergunta depois. Não, então acho que assim, a importância da gente, claro, considerar o temporal, mas não descartar os outros. Tá? Porque pode ser que seja uma particularidade daquela amostra, desse estudo, né? Então, acho que isso é bem osteopático. É você, assim, não taxar ou padronizar, né, o seu paciente com base em determinado estudo, mas considerar isso, mas individualizar nele. Né? Ter outras possibilidades. Ô, Vinícius, como é que você veria como osteopata a influência do nervo vago no zumbido? Ou na orelha interna, ou na orelha média? Uhum. Bom, o vago, ele é dentro da osteopatia, assim, ele tem uma importância muito grande, né? Por quê? Como o próprio nome diz, vago, ele vagueia pelo corpo, né? É um dos maiores nervos do corpo humano e ele tem características aí, né? Motoras, sensitivas,
viscerais, eferentes, aferentes. Então, ele é um nervo misto e bem complexo. E que tem uma função também digestiva, né? Mas, trazendo para esses sintomas auditivos e auriculares, ele inerva a parte, né, da cavidade auditiva sensitivamente, e ele tem conexões a nível do tronco encefálico com o complexo trigeminal, com o núcleo do trato solitário, com os núcleos auditivos, através de interneurônios, né? Para o público leigo, que eu estou falando que esse nervo ele tem conexões com centros que se relacionam com a parte auditiva, tá? É até uma das possíveis hipóteses de como as alterações viscerais podem desencadear zumbido. Mas, como eu disse, precisa de estudo, né? São hipóteses, mas eu chutaria, né, que a fisiopatologia das alterações viscerais manifestando sintoma auditivo, penso que seria por essa via vagal. Tá? Acho que é mais ou menos isso. Bom, eu vou começar a abrir aqui para as perguntas. Então, profissionais, pessoas que têm zumbido, podem mandar as perguntas de vocês, tá? Para o Vinícius, para mim também. Tá bom que a gente está aqui. Bom, vou começar aqui. A Silvinha, ela falou assim, teoria polivagal S2. Ela fez um comentário só. A Regina Parente, ela falou, tô com espondiloartrose e protrusão na cervical, tô com muita crise de dor intensa, posso fazer osteopatia? Pode sim. Deve. É um dos mitos aí que tem dentro, né, da classe, não digo só médica, mas da saúde em geral, ficou com receio das manipulações osteopáticas, né, da região cervical. Mas, por exemplo, dentro do raciocínio osteopático, uma espondiloartrose ou uma protusão, ela se desenvolve em regiões de hipermobilidade, ou seja, que já tem um movimento exacerbado. Então, não há necessidade de ficar manipulando essa região, mas sim em regiões acima ou abaixo, né? E é claro que precisa escolher muito bem o profissional, né? Não só dentro da osteopatia, mas de qualquer outra especialidade, da fisioterapia. Então, assim, procurar profissionais capacitados, no caso da osteopatia, que sejam realmente especialistas, reconhecidos pelo COFITO e pela Associação dos Osteopatas, né? Então, é importante ter esse cuidado na hora de buscar um profissional. Sim. Gente, não deixar o pescoço na mão de qualquer profissional que faz um curso de fim de semana e sai manipulando, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Desculpa, te interrompi. Para as pessoas que a gente responder, eu vou falar o nome, manda coração, tá? Aperta aí o coraçãozinho aí embaixo para agradecer as respostas. E quem puder printar a tela e postar nos stories marcando a gente, isso ajuda a divulgar mais as nossas lives, tá bom? O João Paulo comentou aqui, podemos relacionar também toxicidade metabólica, nervo vagofrênico, gânglio cervical superior, músculos da cervical e mastigatórios. Pode ser uma via, João Paulo. É uma possibilidade, sim. Né? Falando de cadeia osteopática, né? Que a gente utiliza muito nessa... É um exercício até que a gente faz na formação para desenvolver o raciocínio clínico. É uma possibilidade, ou mesmo por via metabólica, de forma sistêmica mesmo. Né? Mas, como eu disse... Estou falando de uma forma bem empírica, tá? Não há evidências muito robustas ainda. É um campo ainda que precisa estudar bastante. Tá. A Francisca comentou aqui que ela iniciou o tratamento com a osteopatia e ela está tendo bons resultados. Ô, Francisca, em relação ao zumbido, que você tem tido bons resultados com a osteopatia, manda aí sua mensagem, tá bom? O Fabrício Lopes... Vini, o caso que você citou era um zumbido objetivo.
Dentro da sua experiência, quais as relações mais comuns no zumbido subjetivo? Parabéns pela live. Bom, Fabrício é um grande amigo aí da época da faculdade, fez o mestrado lá na FOP também, dá aula no CBO, um grande osteopata aí. Abraço, Bricião. Então, do subjetivo, ele é um pouco mais complexo, né? Complexo no sentido de o objetivo, ele é mais fácil você diagnosticar. Sim. Né? Uhum. O próprio nome diz é mais objetivo, então através né? Fica meio redundante aqui, mas o subjetivo ele já pode ter, nossa, muitas centenas de causas. Centenas de causas. Então, começa por aí. Tem que fazer um bom diagnóstico, porque dependendo do diagnóstico, não vai ter tanto resultado, né? Com osteopatia, com as terapias manuais, enfim, com a fisioterapia de uma maneira geral, né, cara? Tem que, primeiramente, fazer um bom diagnóstico. Somatosensorial, né? Para, no caso, a gente atuar com terapia manual, com eletroterapia também, que funciona bastante. Nessa linha mesmo que o Vinícius está comentando. E eu acho que é um ponto também, entra no que eu comentei sobre ter paciência. Primeiro, para diagnosticar, é preciso envolver, né, toda uma equipe, então ter um acompanhamento também com o otorrino, com o fono, fazer os exames audiométricos, a fenometria, e para conseguir precisar melhor o diagnóstico. Mas dentro do tratamento, é importante, eu vejo, conseguir quantificar de uma maneira objetiva, e através de questionários, através da EVA, né? Porque o próprio nome diz, subjetivo, é muito subjetivo. Então, a gente precisa, de alguma forma, torná-lo um pouquinho mais objetivo em termos de mensurações, para ver se a técnica que a gente está fazendo está tendo algum resultado. Foi mais ou menos o que eu fiz no objetivo. Uhum. E tem o fator tempo que eu comentei. Então, tem que ter paciência. Né? Saiu um estudo ano passado num grupo de osteopatas na Espanha. O que eles observaram? Eles fizeram um tratamento osteopático e envolvia técnicas manuais de ATM, músculos mastigatórios, cervical, né? E foi feito durante um mês. E eles fizeram um follow-up de 3 e 6 meses. O que eles observaram? Que após o tratamento, o paciente continua melhorando depois de 3 e depois de 6 meses. Entendeu? Então, é importante esse curso natural, né? Pós-tratamento. Tá? Porque, muitas vezes, acaba desistindo antes, né? Eu falo que o osteopata é muito impaciente. Está acostumado a atender paciente travado da coluna, que melhora aí em 2, 3 semanas, né? O zumbido não vai ser dessa forma. Não. Então, não. A dica que eu dou é tenham paciência, né? E não desistem de pronto. Pesquisem, estudem, que vocês podem ajudar o paciente de vocês. Sim. O Marcos Pretin, ele perguntou o que seria zumbido objetivo e subjetivo. Então, Marcos, o objetivo é aquele em que o avaliador ou a pessoa que está do seu lado, ele consegue ouvir aqueles cliques ou estalos, consegue ouvir o zumbido. E o subjetivo é aquele realmente que é a maioria, que é aquele zumbido que só a pessoa percebe, tá? Seja no ouvido, aqui na região da cabeça, tá bom? Deixa eu ver aqui. Carla Campana, né? Tá, ela acabou de responder ali, que a gente está respondendo aqui para os seguidores, tá? Investigação e muito aconselhamento. Deixa eu ver aqui. Depois que a perda auditiva é diagnosticada, o zumbido reduz ou não, escutamos mais da mesma forma. Sinto que quando a perda aumenta, o tipo de zumbido se modifica. Depois que a perda auditiva é diagnosticada, o zumbido reduz ou não, escutamos mais da mesma forma. Eu não consegui entender a pergunta. Peraí. Você entendeu, Vinícius? Depois que a perda auditiva é diagnosticada, o zumbido reduz
ou não escutamos mais da mesma forma. Sinto que quando a perda aumenta, o tipo de zumbido se modifica. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui da sua pergunta, muitas vezes o tipo de zumbido ele não tem relação com o nível de perda, tá? Se é um apito, se é um chiado, não sei se sua pergunta é essa. Se é um apito, se é um chiado, ela não vai ter relação com o nível de perda ou se tem perda ou não. E muitas pessoas que têm perda de audição neurosensorial, muitas pessoas também nem têm zumbido, tá? Então não existe relação de quanto maior a perda, maior o zumbido. Essa relação não existe, tá? Porque tem pessoas que têm audiometria normal e a pessoa tem zumbido. Tem pessoas que têm perda de audição e não tem zumbido. Eu acho que deve ser isso a sua pergunta. Acho que é isso mesmo. A Rosiane, eu tenho zumbido tipo apito. Eu fiz o BERA, tomografia, audiometria e exames de sangue. Todos normais. Qual o próximo passo a tomar? Fiz também raio-x da cervical. Realmente, ela fez vários exames, né? Ô, Rosiane, tenta dar uma checada pro seu otorrino para ver se de repente você não tem um zumbido somatosensorial, que é justamente essas informações que eu estou trazendo aqui no Instagram essa semana. Porque você tem os exames praticamente todos normais. Então, investigar se tem zumbido somatosensorial, tá bom? E se de repente tem alguma questão metabólica também, tá? É uma das possibilidades, dentre várias outras que pode ter, tá? Alguma alteração também, às vezes, de intolerância à lactose, intolerância a glúten. Tem várias questões aí que precisam ser investigadas, tá? Mas esse seria um passo, de preferência, se você pudesse se consultar com um otorrino que seja especialista em zumbido. Porque mesmo com os exames normais, tem como investigar de uma forma um pouco mais diferenciada, digamos assim, com outro olhar, tá bom? A Zélia, o meu zumbido começou depois de ter o ouvido entupido, que eu acho que é aquela sensação de ouvido tapado, que ela quer dizer, né? Tem alguma relação? Vinícius, o que é que você acha? Eu tenho uma opinião. Qual seria a sua sugestão para ela? Tem alguns zumbidos que têm relação, né, com essa disfunção. O ouvido entupido, ou chamado também tecnicamente, né, de plenitude auricular, é desencadeado por uma alteração da tuba auditiva que eu estava falando, né? Então, e por que dá a disfunção da tuba auditiva? Pela disfunção daqueles músculos que se inserem nela. Então, existe bastante relação dos pacientes que apresentam a plenitude, ouvido entupido, com o zumbido. Então, em alguns casos, sim, pode ter relação. E essa técnica que eu comentei com vocês, né, que eu acabei desenvolvendo, aprimorando ela, tem como objetivo normalizar essa musculatura, né? Então, e com bons resultados. A gente ainda está pesquisando lá no grupo do HC, mas cada vez mais a gente vê uma relação importante, né, de melhora com essas técnicas no ouvido tapado. Sim. Zélia, tem uma síndrome chamada síndrome tônica do tensor do tímpano. O tensor do tímpano é um musclinho bem pequenininho, que ele fica lá na nossa orelha média, que ele é um musclinho pequeno, mas ele causa um estrago danado, ele causa um monte de sintomas. E que muitas vezes os profissionais não conseguem fazer o diagnóstico. E ele é um músculo que pode sim trazer essa sensação de ouvido tampado, que é essa plenitude auricular, junto com o zumbido, tá? E outros inúmeros sintomas aí associados. Então, procurar entender se seria este o seu caso. E, lógico, investigar se tem uma disfunção tubária junto com o otorrino, tá? Então, muitas vezes vem tudo muito junto, né? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, que nosso tempo já está esgotando. Sheila Leite Físio. Tem um paciente com zumbido posterior a várias infecções de ouvido e hoje o zumbido piora na TPM. Como você comentou, existe a relação de infecções e zumbido, e no caso da TPM, qual raciocínio seguir? Tá. Bom, antes de mais nada, é importante a gente fazer algumas correlações assim, cronológicas e causais, né?
cronológicos, ou seja, o zumbido ele iniciou depois das infecções. Então, pode ser que tenha uma relação mais direta, né, causal, com esse processo infeccioso e com disfunções que podem ter desencadeado desse processo. Agora, se ela notou que, após o aparecimento do zumbido, ele piora com a TPM, né? Primeiro, já foi logo nas primeiras TPMs depois do aparecimento do zumbido ou é algo mais recente? Tá? Porque o que pode acontecer é assim, de você ter um zumbido. E isso é um processo neurofisiológico, não só do zumbido, mas também de dor crônica, né? Dores em geral e dor crônica principalmente. Mas você tem um sintoma ali que se mantém a nível basal, né? Constante, caso zumbido ou uma dor. E aí existem sistemas que podem se relacionar com ele. É o exemplo que eu dei do nervo vago. Então, através de uma outra via visceral, pode desequilibrar o zumbido. Nesse caso, pode ser que o processo da TPM, e aí precisaria investigar, muito difícil, né? Tudo aqui são hipóteses. Mas precisaria investigar quais os desequilíbrios ela pode apresentar que, através dessas vias viscerais, impactam nos núcleos cocleares. Essa seria uma possibilidade. E assim, a TPM é um sinal, um sintoma, né, que tem diversas causas. Os sintomas são muito variados na mulher, mas pode ter várias causas, né, relacionadas a edema, relacionadas a alterações autonômicas, alterações humorais, hormonais, enfim. É difícil falar, precisaria, acho que, avaliar presencialmente e por eliminação, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. A síndrome de Meniere, a pergunta da Karine, né? Vamos fazer perguntas de pessoas que ainda a gente não leu. A Karine Ferreira, a síndrome de Meniere pode ter melhora com a utilização das técnicas para o zumbido? Karine, muitas vezes, a síndrome de Meniere, ela também pode vir acompanhada de um zumbido somatosensorial, de uma alteração somatosensorial. Né? A síndrome de Meniere, ele apresenta, né, uma flutuação da perda de audição na audiometria. E muitas vezes essa perda auditiva, ela pode afetar, ela pode gerar uma hiperatividade da musculatura dessa região aqui. Então, muitas vezes, sintomas podem ser exacerbados por essa via somática, que é o músculo, principalmente dessa região. Por isso que, às vezes, sim, tem que ser avaliado sempre. Muitas vezes o trabalho do fisioterapeuta também vai ser interessante, vai poder ajudar esses pacientes, sim. Tá bom? Eu acho que só tenho mais uma perguntinha aqui. Pessoal, agradecendo muito pela live, falando muito assim do seu caso clínico, que acharam o máximo, que a sua dedicação, a tudo que você fez para poder chegar aonde você chegou aí, Vinícius, na técnica, enfim, pessoal elogiando bastante. A Eliane falando aqui, após chikungunya, quando fui tentar desentupir as narinas, tampei e fiz força nas narinas, né? Aquela manobra. Daí eu vi um estouro. Parece um caso clínico de uma paciente minha. E fiquei tonta. 7 dias depois apareceu o zumbido. Atordoamento, estalos quando engulo. Tem alguma coisa para falar, Vinícius, dessa manobra aqui? Essa é uma manobra, como ela mesma disse, que as pessoas costumam utilizar para desentupir o ouvido, porque você desobstrui a tuba auditiva, né? Realmente, a maioria das vezes funciona, mas no caso dela, parece que não teve um final muito feliz, né? Mas essa relação de ocorrer o estalo quando engole é porque esses músculos que se inserem na tuba auditiva fazem parte da deglutição, né? É eles que tampam a cavidade nasal para o alimento não subir. Então, essa relação mecânica, mas provavelmente ocorreu alguma disfunção desses músculos aí. Excelente. Gente, nossa live acabou. Foi Passou muito rápido, hein? boa. Foi rápido, né? Nossa. 1 hora já.
Vinícius, eu quero agradecer muito. Foi uma história muito bacana, que inclusive eu não sabia que tinha tido esse final aí. Maravilhoso. Ah, você não sabia? Não, eu achava que ela tinha aliviado o zumbido, mas que ele Não, dela zerou. passado. Muito bacana. Então, nós temos realmente a semana inteira de casos de remissão total de zumbido. Olha só. Então, a gente vê, por exemplo, né, lá nos grupos do Facebook, que eu entro para me estressar. Eu entro naquele grupo porque eu quero ficar estressada. Aí eu entro no grupo do Facebook para olhar o que o pessoal escreve. Aí estavam falando essa semana que zumbido é doença, não é sintoma. Aí o pessoal fala que não existe cura para zumbido. Então, assim, eu falo, nossa, que beleza, né? Então, assim, gente, pelo que a gente está vendo, o zumbido tem casos de cura, sim. Todo mundo que tem zumbido vai ser curado? Não, né? Então, a gente sabe que não, a gente não sabe que a maioria ainda não se cura, né? Vamos aí lutar, né? Através de estudos, rezando aí para que os cientistas aí também, eles possam nos ajudar para que a grande maioria se cure. Agora, a boa notícia é que quando a pessoa é tratada corretamente, o zumbido, ele tem tratamento e geralmente tem uma resposta boa. Isto é, o zumbido pode baixar, a pessoa pode aprender não. Através do tratamento, ela vai conseguir conviver melhor com o sintoma, ela vai conseguir ter uma vida mais próxima do normal possível. Ela vai conseguir dormir, ela vai conseguir se concentrar nas suas atividades. Então, essa, na verdade, é a minha opinião hoje, tá? E jamais um profissional pode prometer cura de zumbido para ninguém. Tá? Nenhum sintoma, né, cara? Oi? Não é só o zumbido, mas qualquer sintoma. Qualquer sintoma, exatamente. Dor persistente, zumbido persistente, qualquer sintoma. Tem né? como garantir. Então, são coisas que eu vejo em alguns grupos aí que realmente eu fico bem triste, mas é assim, né? Cada grupo é um mundo, mas pelo menos aqui vocês vão ter as mensagens corretas, as informações corretas, né, de profissionais especialistas e também mensagens de informações baseadas em evidência científica. Gente, beijo grande. Vinícius, muito obrigada por sua presença. Foi muito esclarecedor. Acho que agregou bastante aqui para os profissionais e também para as pessoas que têm zumbido. Que bom, cara. Fico contente aí. Também aprendi bastante conversando com você, como sempre. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Tá bom? Imagina! Gente, boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas perguntas. E amanhã temos mais live aí de casos de remissão total de zumbido. São 3 fisioterapeutas, colegas queridas, convidadas, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.